Eu diria que foi o melhor 0-0 do campeonato até aqui. Foi um jogo muito bom. Os dois times procuraram gol, os dois times tiveram oportunidades, jogo pauleira pegado, estádio cheio, arbitragem discutível. Mas a verdade é que a gente viu um bom jogo de futebol e, de fato, o Palmeiras talvez tenha sido o grande ganhador, né, desse clássico do futebol brasileiro. Enquanto isso, o a nosso gente começou a semana dizendo que o Flamengo era o grande vencedor, porque ganhou e todo mundo tinha perdido. Aí ontem Sim. deu a compensada, né, Pipo? O que mostra também que entre eles, né, vai a tendência que ocorra essa alternância até o fim do campeonato. Nenhum dos dois é claramente melhor que o outro. Né? Palmeiras e Flamengo são times mais ou menos do mesmo nível. Agora, no final de semana, por exemplo, os dois terão compromissos complicados. O Palmeiras vai jogar no Morumbi e o Flamengo vai ter que se resolver contra o Bahia, que já demonstrou que é um bom time. E o Cruzeiro, até aqui, invicto contra a dupla Flamengo e Palmeiras. Isso também, porque o Cruzeiro está numa situação aí, parece pior e tal, mas o Cruzeiro contra o Flamengo fez 4 pontos. E o Flamengo para o Cruzeiro deixou 5, né? Só fez um dos 6 possíveis. E o Palmeiras perdeu em BH para o Cruzeiro. Ainda falta o jogo aqui. O Flamengo ontem foi melhor do que tinha sido contra o Corinthians, é verdade, mas de novo deixou aquela sensação para o melhor público, né? Acho que do ano do Flamengo, 70 mil pessoas, mais de 70 mil pessoas, deixou aquele gostinho de que o Flamengo não mata o jogo, né, Piper? Porque número de finalizações no gol, o Cruzeiro teve mais. Foi, inclusive, no primeiro... Jogou um tempinho, não muito, mas jogou com a menos, nos 10 minutos. Não, um pouco mais de 15. Mais de 15? Aguentou, né? Enfim, aguentou o Willian expulso, aliás, muito bem expulso. Mas, enfim, o Cruzeiro se defendeu bem, né? Eu acho que mostrou também repertório, mostrou jogadas em velocidade, jogadas de aproximação, um time que se defendeu bem. O Cássio, aliás, a gente criticou muito o Cássio ano passado, no começo desse ano, ele teve um 2024 ruim, um começo de 25 que também deixou muitas dúvidas. Mas a verdade é que o Cássio faz um bom campeonato brasileiro. Ótimo, e ontem, de novo, mostrou isso. É verdade. Era um embate também das duas melhores defesas do campeonato, que mostra um pouco também sobre o que foi o 0-0. Foi um 0-0 sem chances. Acho até que, nesse caso, eu concordo com um pouco com a torcida do Flamengo em relação ao poder de fogo quando você abdica, por exemplo, de fazer todas as substituições, tendo um elenco tão farto, né? Então, se não está indo bem, você tem mais chance de substituir, e o Felipe Luiz não fez todas as substituições ontem. E eu não gosto também do Plata como último. Eu realmente acho que, nesse caso, ter o Pedro e usar é... Então, esse é um ponto importante. O Pedro, principalmente para um jogo como esse, né, que você tem que incomodar, né, que tem que ter alguém mais perto da área para incomodar mais a defesa, uma defesa tão boa, uma das melhores do campeonato. Então, eu acho que o Pedro entrou tardiamente. É bem verdade que o Pedro até nem faz uma temporada brilhante, ok, mas ontem era um jogo em que eu teria contado com ele, sim. Eu acho que ontem o Leonardo Jardim foi melhor. Ainda que, para o Cruzeiro, que vai acabando o campeonato, qualquer jogo que você perde pontos, se foram perdidos 2 pontos, fica mais difícil alcançar nos líderes do campeonato, né? Porque no começo do campeonato você falava, vão no Maracanã empatar com o Flamengo, é ok. Nesse momento em que vão rareando as rodadas, vai ficando mais problemático você não tirar a vantagem desses 2 times que parecem mesmo vão disputar até o final. E a gente falou aqui essa semana, Pipeno, sobre os jogos até o encontro entre eles no dia 19 desse mês. O Flamengo perdeu pontos ontem, tem um jogo difícil fora de casa no final de semana, depois tem um clássico contra o Botafogo e depois tem o Verde. Então, são jogos em que pontos perdidos não são nenhuma zebra. Não. Eu acho que até a 11ª rodada, Palmeiras e Flamengo vão perder muitos pontos. Porque, primeiro, é um recorte que vai incluir as semifinais da Copa Libertadores. Segundo,
De fato, o Palmeiras vai pegar Flamengo, vai pegar Cruzeiro, clássico contra o São Paulo, né? Já perdeu para o Bahia aí outro dia. Enfim, o Flamengo também tem clássico contra o Botafogo, jogo contra o Palmeiras. Então, é um recorte do campeonato em que eu acho que a tendência é que a gente veja uma gangorra entre eles. Eu continuo insistindo, eu não acredito que o Cruzeiro vá de fato disputar o título, embora tenha um ótimo título, um ótimo time, faça uma belíssima campanha, está muito bem dirigido. É evidente que o Leonardo Jardim acertou a mão, ele montou um time praticamente do zero. Isso não é fácil. E um time montado em um prazo relativamente rápido. Agora, ainda não é um elenco tão farto, tão vasto não. Como são os elencos de Flamengo e Palmeiras. Por isso, também, eu acho que o Cruzeiro vai ser o campeão do terceiro lugar. Eu acho que o Flamengo, o Cruzeiro precisa postar todas as suas fichas nesse mês. Ontem eu li os próximos jogos do Flamengo e do Palmeiras até se encontrarem. É bom lembrar que vai ter também Palmeiras e Cruzeiro neste mês ainda, mas o Cruzeiro pode se colocar na briga, na minha opinião, neste mês. Por que eu estou falando isso? Vou colocar aqui para vocês, enquanto o Palmeiras e Flamengo, neste mês de outubro, só terá na outra semana, a data FIFA, eventualmente, para descansar, o Cruzeiro vai fazer o seguinte, Piperno. Nesse domingo, o Cruzeiro recebe o Sport Recife. Então, o Cruzeiro pode fazer os 3 pontos, Flamengo e Palmeiras podem eventualmente empatarem os seus jogos, não é nenhum crime empatar com o São Paulo fora de casa, nem o Bahia. Depois, sim, o Cruzeiro tem um clássico com o Galo, que aí é o clássico dele depois da data FIFA. Vai triturar o Galo. Aí o Cruzeiro recebe o Fortaleza, Pipo. Quando vocês estiverem jogando Flamengo e Palmeiras, nessa rodada, o Cruzeiro recebe o Fortaleza. Então, nas próximas 3 rodadas, apesar de ter um clássico, assim como todo mundo tem, o Flamengo tem o Botafogo, o Palmeiras tem o São Paulo, o Cruzeiro tem o Galo fora de casa. Mas os outros 2 jogos são 6 pontos, Tem que conquistar. Aí, na minha opinião, ele pode diminuir um pouco essa vantagem. Se nessas próximas rodadas, esses times perderem pontos. Porque aí, no meio da Libertadores, quando Palmeiras e Flamengo vão ter que pensar o que vão fazer entre um jogo e outro, aí o Cruzeiro vai jogar com o Palmeiras. Aí Sim. O Palmeiras vai ter que ver o que vai fazer com o Cruzeiro. Porque aí, nesse caso, talvez jogar com o Palmeiras fora de casa, o empate é ok. É o Palmeiras que fica ruim na situação, entendeu? Aliás, o Cruzeiro tem que torcer muito para o Palmeiras tropeçar feio em Quito. Se o Palmeiras tropeça em Quito... Tem que poupar, né? Então, a tendência é o Palmeiras. Opa! Então vamos precisar reverter esse resultado. Campeonato Brasileiro, né? PT saudações, mas vamos dar prioridade à Libertadores. Muito bem. Agora, se o Palmeiras volta do Equador com uma vitória, por exemplo... Sim, aí faz igual fez com o Universitário. Exatamente. Aí é o Palmeiras, né, que vai jogar... dando prioridade máxima a essa partida contra o Cruzeiro e sabe que vai poder segurar um pouco contra a LDU. Então, o Cruzeiro vai ter que bater bumbo para o Palmeiras subir a altitude e quebrar a cara por lá. Então, mas o que eu acho é que esse mês de outubro decide se o Cruzeiro segue nessa disputa ou não. Realmente, eu acho que a tabela do Cruzeiro, apesar de incluir o Palmeiras nessa história, mas também vai ter Palmeiras e Flamengo. Então, o Cruzeiro, nesse mês, pode... o Palmeiras vai tirar um jogo em relação ao Cruzeiro, né? Vai continuar que vai ter que continuar tendo que fazer o jogo do Santos, mas, de qualquer forma, até do ponto de vista anímico, se passar, mesmo tendo um jogo a mais, as coisas mudam, né? Que terminada a 11ª rodada, de fato, o Cruzeiro já terá enfrentado Palmeiras, Flamengo e Bahia, né? É isso. Então, e isso realmente conta e pesa no final, embora esse raciocínio também valha para o Palmeiras. Claro, também vale para todos. Eu estou dizendo que, do ponto de vista do Cruzeiro, o resultado de ontem, e olhar para a tabela esse mês, não tendo Libertadores, e tendo a data FIFA, o Cruzeiro é o time que vai jogar menos desses todos. Vai descansar e jogar menos. Aliás, o sujeito que fez a tabela do Campeonato Brasileiro, eu acho que ele deve... Não, mas você sabe que eu acho que ele deve ter uma bola de cristal. É óbvio que ele não sabia, né?
além de Palmeiras e Flamengo, claro, quem seriam os candidatos e tal. Mas a verdade é que a tabela está feita de um jeito que até a 11ª rodada, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e o Bahia já terão esgotado os confrontos diretos entre eles. Então, daí para frente vai ser um outro campeonato.